Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já acompanha os nossos vídeos sabe que nós vamos passar 10 minutos agora refletindo na palavra, aprendendo e trazendo para os nossos dias. Esse tempo é muito breve, muito rápido, passa e nós nem percebemos. E o mais interessante, quando ele termina, nós conseguimos ter um entendimento da palavra de Deus. Por tão pouco tempo que seja, mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue trazer essa revelação a nós de uma forma simples. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, né? Nós já temos lá mais de 100 vídeos, todos de 10 minutos, e são vídeos práticos para que a gente possa, né, aplicar. Eu sempre falo, como a palavra de Deus diz, prudente e bem-aventurado são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. E hoje nós vamos continuar aprendendo com Jesus, né? Que ele é o nosso maior exemplo da Bíblia, aquele que nos ensinou através das suas atitudes. Atitudes essa que muitas vezes nós nos esquecemos no nosso dia a dia. Então eu gosto muito de ler as histórias das quais Jesus ele estava presente e a maneira que ele se comportava. Ontem nós falamos sobre isso e hoje nós vamos novamente contar mais uma história, né? História verídica, sim, história verdadeira que aconteceu. Você que está com a sua Bíblia, se quiser abrir no livro de João, capítulo 8. Se você está ouvindo, né, este vídeo, não consegue sentar para assistir, não tem problema. O importante é que você abra seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. João, capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, que é a história da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentavam-se e ele ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha só aqui os escribas e os fariseus novamente. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso eles diziam, tentando para que tivessem de que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistiam, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinou e continuava escrevendo na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começando pelos velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, o que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo mais nenhum da multidão, olhou para a mulher e disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Que história, né? Que história linda, emocionante de ler, de ver. Eu fico imaginando a cena, né? Daquela mulher com medo, no meio daquela multidão de pessoas, no meio dos acusadores, aqueles que trouxeram ela, que havia pegado ela no ato, né, do adultério. E Jesus, com tanta sabedoria, com tanta humildade, né, nos ensinou de uma forma que não era a forma que estava escrito na lei, né? Aqui eles falaram, Moisés mandou na lei, que a lei que foi escrita pelo próprio Deus dita a Moisés, né? E Jesus não falou para eles, cumpram a lei. Jesus não disse isso. Jesus disse para que aquele que não tivesse, aliás, aquele, né, que não tivesse isso mesmo pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí, então, foi onde cada um examinou-se, né, a si mesmo, e então foram embora, né, não apedrejaram aquela mulher. E depois, então, ficou apenas Jesus e aquela mulher. E aí, então, onde aquela mulher teve um encontro com Jesus. E Jesus também não a condenou.
Pelo contrário, Jesus a despediu e deu um conselho: vai e não peques mais. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de vida. Jesus, ele nos ensina a forma que nós devemos agir mediante a qualquer situação, principalmente mediante ao pecado, não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que ainda não têm um relacionamento, daqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Provavelmente essa mulher, ela ainda não tinha conhecido Jesus de tão perto como ela teve esse encontro com ele, né? Ela não tinha tido esse encontro. E eu tenho certeza que esse encontro ficou marcado na vida dela. Ela aprendeu e aprendeu muito com o próprio Jesus. Ela estava à beira-morte, né? Mediante a lei que falava para que apedrejavam as mulheres. Mas não. Jesus, através do amor, da misericórdia e do perdão, dá a ela uma nova chance, um novo recomeço. Todos nós somos dignos de uma nova chance, de um novo recomeço, de um novo dia, né? De uma nova oportunidade. Por que que nós queremos apedrejar as pessoas? Por que que nós não reconhecemos o perdão que Jesus nos ensinou? Então, eu estou aqui hoje, diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo, para que nós viemos aprender, né? Aprender com Jesus e para que se nós, quando nós muitas vezes estivermos, né, no papel também dessa mulher, que nós tivermos cometido algum pecado, algo que tenha desagradado a Deus, algo que não é o que o Senhor nos ensinou, que nós possamos nos lembrar das palavras de Jesus. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais, né? E por isso que nós temos que ter uma vida com Jesus diariamente, ter um relacionamento com Deus diariamente, porque nós já aprendemos em outros vídeos que a carne, ela se inclina para os desejos da carne. E o Espírito, quando nós buscamos a Deus, ele se inclina para as coisas de Deus. Então, nós temos que alimentar o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está em nós. E de que forma nós alimentamos esse Espírito? Estando próximo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, orando, buscando a Deus, amando o nosso próximo, ajudando, fazendo caridade, ajudando as pessoas. Embora não são as nossas obras, nós já aprendemos isso, né? Não é as nossas obras que vai nos dar a salvação. A salvação, ela foi dada pela graça, pela morte de Jesus naquela cruz. Mas a caridade, a bondade, o amor, ela nos torna cada dia mais pessoas melhores. E eu estou aqui hoje para que juntos nós podemos aprender com Jesus, com essa atitude maravilhosa. E aqui, quando eu estava lendo, eu disse, olha só os escribas e os fariseus aqui novamente, lembra? Era a igreja da época. Eles estavam procurando algo para que eles pudessem acusar Jesus. Eles estavam procurando alguma coisa para que eles pudessem crucificar Jesus. Então, nós não podemos agir da mesma forma que a igreja de quando Jesus veio agiu. Não, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que zelar das pessoas, nós temos que abraçar, nós temos que mostrar o amor de Jesus através da nossa vida. E como eu disse ontem, eu quero repetir, quem faz a obra na vida das pessoas não somos nós, é o Espírito Santo. Nós temos muitas histórias de mulheres, de homens, de pecadores, pessoas das quais Jesus teve um encontro e essas pessoas foram transformadas. Nós temos o exemplo de Maria Madalena, nós temos aquela mulher samaritana do poço, nós temos Zaqueu, nós temos muitas pessoas, os próprios discípulos que foram escolhidos por Jesus. Eram homens pecadores, pessoas que muitas vezes jamais seriam escolhido por nós ou pela igreja de hoje. Então, que nós possamos aprender com a atitude de Jesus, que nós possamos desfrutar do amor de Jesus, seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for o pecado que você cometeu, o Senhor, Ele não te condena, Ele só diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não aceite condenação das pessoas, não aceite condenação. O único que veio para matar, roubar e destruir foi o nosso inimigo. O diabo é quem faz isso conosco. Mas nós não devemos aceitar. Essa palavra, como eu disse, ela é maravilhosa, ela é prática, mas também é um tempo muito curto, já excedeu os nossos minutos. E se você gostou, curte, compartilha. Eu quero que você fique aí com um gostinho de quero mais, quero saber mais, quero aprender mais, porque nós teremos sim próximo vídeo no nosso canal. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu resto de semana, né?
e que o Senhor Jesus possa estar presente na sua vida todos os dias.